Estou tão triste por não ter encontrado aqui o que simplesmente esperava quando olhei para esta capa linda de morrer e este título. Eu colei completamente neste livro por causa da capa e do título. É simplesmente a minha cara. Depois li a sinopse e ainda mais me apaixonei, ainda mais me identifiquei. Quando as Mulheres Eram Dragões, da Kelly Barnhill, é uma novidade da Minotauro. E é da mesma autora que escreveu aquele livro infantil-juvenil muito conhecido, A Rapariga que Bebeu a Lua. E então eu tinha muitas expectativas em relação a este livro. Mas ao longo do livro fui ficando com aquela sensação de que de facto não encontrei aquilo que esperava e já vou explicar porquê. Este livro é um romance fantástico. Nós vamos acompanhar a voz do narrador, que é Alex Green, que é uma menina, uma criança nos anos 50 nos Estados Unidos, e nós vamos acabar por acompanhar a vida dela toda até à velhice. Nós começamos a acompanhá-la numa idade muito tenra, tipo 4, 5 anos, numa altura em que houve um acontecimento que ela presenciou, que mudou para sempre a visão dela da vida e também a própria dinâmica de toda a família, que foi o facto da tia ter desaparecido para se transformar num dragão. Isto numa altura em que milhares e milhares de mulheres nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo se transformaram em dragões, abandonaram, queimaram tudo, vingaram-se dos maridos e dos homens que as atormentavam. E este evento foi basicamente escondido pelas entidades e as instituições e o próprio Estado. Ao longo do livro nós vamos acompanhando de que forma é que este acontecimento vai marcando a vida desta menina, da Alex, e depois ao mesmo tempo esta história é intercalada com relatórios de um cientista que está também a fazer a sua própria investigação sobre este evento massificado da dragonização de mulheres. A tia, ao transformar-se num dragão e abandonar a família, os pais da Alex, acabam por fingir que a tia nunca existiu, acabam por adotar a prima, a filha da tia, como a sua própria filha, ou seja, como irmã da Alex. Então, ao longo do seu crescimento e a sua transformação até à adolescência, ela acaba por estar sempre ali num limbo de fogo. Mas fui eu que sonhei com isto? Tipo, ela é mesmo minha irmã? Mas não, eu tenho memórias da minha tia, tenho memórias dela ser minha prima. Há ali um dilema do que é real, o que é que não é, uma angústia também muito grande, até pela própria relação que ela tem com a mãe, porque a mãe era basicamente uma matemática brilhante, que abdicou de tudo pela família. Então a mãe vai acabando por adoecer, depois acaba por falecer, o pai abandona ela e a prima, principalmente ali os primeiros anos de adolescência e depois um bocadinho mais tarde, a entrada no mundo dos adultos. Nada fáceis, com muita dúvida, muita angústia, um ressentimento profundo em relação aos pais, em relação à tia, principalmente, por a ter abandonado. E então ela vai crescendo com este quase ressentimento pelos dragões, até que a prima, que é o grande amor da vida dela, prima que foi transformada em irmã, acaba também por crescer e por se começar a ligar a este mundo e a querer também ser um dragão. E aqui é que a coisa começa a apertar negativamente para o lado da Alex. O que é que eu não gostei no livro? Eu estava à espera basicamente de um livro que nos mostrasse, e de facto a autora fez isso, sem grande ódio e sem ser assim uma coisa muito agressiva, mas ao mesmo tempo com muito ressentimento. Faz uma crítica ao patriarcado, como é óbvio, que nos anos 50 era assim uma coisa mesmo absurda, porque as mulheres eram... Opá, é difícil, pelo menos para mim, ver algumas das coisas, principalmente os comentários do pai dela em relação àquilo que era esperado dela. Apesar dela ser a pessoa mais esperta da turma dela, ela tinha que se fazer de menos, porque senão estava a ofender os miúdos. Tipo, isto é só um pequeno exemplo. Tipo, nunca na vida o pai queria que ela fosse estudar, o sonho era que ela se casasse e arranjasse um bom marido. Muito aquela coisa que nós achamos que é ultrapassada, mas de facto que ainda acontece hoje. Há ainda uma grande diferença na educação que é dada às meninas e aos meninos, eu acho. Mas eu acho que essa parte da crítica social, ela fez-lo muito bem feito. O que eu não gostei foi isso. Eu não senti que a protagonista... Primeiro, não me identifiquei muito com a protagonista, por vários traços da personalidade dela, mas sobretudo depois pelo fim do livro, que foi assim um final muito romântico, mas nada daquilo que eu estava à espera da personagem. Achei francamente fraco, não era isso que eu teria feito se fosse a autora. Eu estava mesmo com aquela expectativa de encontrar aqui um livro que fortalecesse o poder da mulher,
que fizesse o leitor sentir, não, olha, está aqui uma personagem que chega e faz e não sei o quê, que nos desse esse feeling. E não, é um livro muito preso na memória, no trauma, muito na dinâmica familiar dela. É assim muito pesado. Eu estava à espera de uma coisa totalmente diferente. Ele tem uma carga emocional muito grande e eu não estava... Não é que esteja mal escrito, lá está. Eu é que simplesmente não estava mesmo nada à espera disso. Eu estava à espera de um livro, talvez de fantasia, mas com assim, um caráter muito mais empoderador do que propriamente deprimente. Porque houve mesmo coisas neste livro que me deprimiram. Senti também muito que a autora acabou por trazer para o livro coisas da vida dela e até se calhar foi até um exercício libertador para a autora, mas para mim não funcionou, não gostei mesmo nada disso. Muito pesado, perdeu aqui perdeu o fio à meada numa história que podia ser simplesmente inesquecível. Não sei se já alguém leu, se leram, por favor, digam-me aqui em baixo se gostaram, se não gostaram, qual é que foi a vossa experiência e vemo-nos para a semana. Beijinhos!